cada, com preço único de R$10. Normalmente o clube cobra 20 a inteira e 10 a meia nesse local. Bilheterias do Majestoso ficam abertas amanhã das 11 até as 18 horas. No sábado, a partir das 9 até o horário do jogo. A partida começa às 5 da tarde. Então, no sábado, das 11 da manhã, das 9 da manhã até o horário do jogo, que é 5 da tarde. Ponte tem o pior aproveitamento em segundos tempos entre todos os times da Série B, com 43 gols sofridos. Avaí tem a terceira pior defesa da competição, enquanto a Macaca tem o pior ataque, com apenas 20 gols marcados. Destaque do portal carlosbatista.com.br, falando da Ponte Preta. Kaique França pede equipe mais focada para superar a má fase. Pautas do Guarani. Douglas Borges comenta sobre o grupo de goleiros do Guarani. Na entrevista, ele explica como passar experiência para os atletas mais jovens. Titular com a suspensão de Pegorari, Douglas Borges vira aposta para quebrar jejum do Guarani. Com o goleiro entre os 11 iniciais, Bugre conquistou 4 vitórias em 4 jogos. Bugre encerrou a preparação na manhã de hoje e já viajou para o Paraná, onde enfrenta o Londrina amanhã, 21h30, no Estádio do Café. Sem poder contar com Pegorari, Lucão e Valber, o sistema defensivo alviverde deve ser formado por Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Alvarinho e Mike. Na reta final de contrato, Ivan Alvarinho ganha nova oportunidade no Guarani. Zagueiro está emprestado pelo Boca Juniors até o fim da competição e segue com um futuro indefinido no Brinco de Ouro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Retrospecto contra o Londrina é aliado para quebrar jejum. E tem também as pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos assuntos. Gols marcados por Hendrick contra o Botafogo ativam o gatilho no contrato da venda do jogador para o Real Madrid. A cada 5 gols marcados pelo Verdão até julho de 2024, data em que completará 18 anos e irá se apresentar ao time espanhol, o Verdão embolsa cerca de 13 milhões. O centroavante foi negociado com o clube espanhol por 35 milhões de euros, cerca de 194,9 milhões de reais, mas com o valor final podendo atingir até 72 milhões de euros, coisa que está na casa dos 400 milhões de reais na cotação da época de assinatura, considerando o bônus, impostos e também comissões. Pauta 2. CBF vai processar John Textor e Felipe Neto criminalmente. Ambos acusaram a entidade de corrupção após derrota do time alvinegro 4-3 de virada para o Palmeiras no estádio Newton Santos. Notícia 3. Manchester United faz pior início de temporada em casa em 93 anos. Time inglês vem de 5 derrotas nos 10 primeiros jogos no Old Trafford. Eric ten Hag, treinador da equipe, se responsabiliza pela má fase. Abre aspas. Neste momento estamos num lugar ruim. Fecha aspas. Carlos Henrique, o bate pesado. Antes o Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, diz aí, Gleger. Alô, Batistão, boa tarde para você, boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. Direto aqui, Batistão, de Aiuruoca, Fazenda JG. Mandando um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aqui em Minas,
Estamos aqui, Batistão. Às vezes precisa tomar conta do que é nosso, né? Então, um grande abraço aí para todos. Ô Batista, jogador da Macaca que você mais sente falta nos últimos 10 anos? Olha, Batistão, eu tava aqui, né, fazendo uma retrospectiva. Cara, eu acho que o torcedor pontepretano sente muita falta do goleiro Aranha, apesar do Kaique França hoje, goleiro da Ponte, estar muito bem, para mim um dos melhores jogadores do elenco da Macaca. Mas o Aranha, né? O Aranha que realmente defendeu as cores da Ponte e fez muitas partidas, digamos assim, né? Com muita eficiência, grande goleiro Aranha, representando, inclusive, aí a camisa da Macaca, né? Defendendo com unhas e dentes essa entidade centenária. E pro lado do Guarani, Batistão, jogador, eu tenho certeza absoluta que o torcedor bugrino sente muita falta de Fernando Fumagalli. Fumagalli que para mim, sem dúvida nenhuma, fez história no Guarani. Eu tive a oportunidade e o privilégio de jogar com o Fumagalli lá no início, quando veio emprestado do Santos Futebol Clube. Fumagalli depois que virou uma referência com a camisa bugrina. Então para mim são esses dois, viu, Batista? Do lado da Ponte, o Aranha, e do lado do Guarani, Fernando Fumagalli, Batistão. Valeu, Gleger. Carlos Henrique, ô, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, nosso cliente, nesta quinta-feira, feriado, estamos aqui firmes e fortes. Vamos às pautas do programa. Qual é o dos últimos 10 anos dos dois times, né? Qual o jogador que você mais sente falta? Pelos lados do Guarani, sem dúvida, Fumagalli. Ele, do tempo que eu estou em Campinas, já um pouquinho mais de 15 anos, o Fumagalli foi o principal jogador que eu vi jogar no Guarani Futebol Clube. Esse eu sento, aliás, né, o Guarani sente falta, não sou só eu não, com toda certeza. E pelos lados da Ponte, nos últimos tempos, um cara que eu vi jogar muita bola. Nos últimos 10 anos, com certeza, Renato Cajá. Os dois camisas 10. O Cajá por um lado e o Fumagalli pelo outro lado. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes do nosso Esporte em Debate. Que pauta legal dentro aí daquilo que está sendo proposto. Jogador da saudade, jogador que marcou 10 anos pra cá, né? Nós estamos em 23, quase 24. Indiscutivelmente no Guarani o Fumagalli, um cara completo, líder, bola parada precisa, gol olímpico em semifinal de campeonato ou em quartas de final de campeonato contra o Palmeiras, aquele jogo épico, histórico. Palmeiras do Filipão, Guarani na final, depois eliminando a Ponte, a final do Campeonato Paulista. Aí o Fumagalli não foi, né, contra o Santos, ele teve uma contusão grave, mas foi a grande mola propulsora que levou aquele ano o Guarani até o momento de chegar à semifinal. Na semifinal ele se contundiu, demorou para voltar, quando voltou jogou muita bola ainda. Fumagalli, sem dúvida nenhuma, nos últimos 10 anos. E na Ponte, claro que o Renato Cajá, pelas suas passagens, pela sua categoria, pela sua perna esquerda exuberante, pela qualidade técnica, pela liderança e até por aquilo que também marcou a Ponte na carreira do Cajá. Cajá pode contar a sua história dentro do futebol, história vencedora, antes e depois de ter vestido a camisa da Ponte, que pela primeira vez foi em 2008. Então fico com esses dois também, Fumagalli pelo Guarani, Renato Cajá, que veio para a Ponte só como Renato. Ele que é de Cajazeiras, na Paraíba. E aí, em função, claro, de uma abreviação aí da cidade, do nome da cidade onde ele nasceu, ele fica consagrado na Ponte e no futebol brasileiro como um todo, como Renato Cajá. Mas em nenhum lugar, nem no Brasil e nem no exterior, o Renato, o Cajá, jogou tanta bola com tanta maestria como jogou na Associação Atlética Ponte Preta. 17 horas e 14 minutos em Campinas. Atenção, se você quer assistir de graça, jogo da Ponte contra o Avaí,
nas cadeiras vitalícias. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Você vai mandar o seu nome completo e o CPF para o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes com a senha. Pegue a senha, 2 palavras. A senha são 2 palavras. Pegue a senha, mande para aquele número de WhatsApp que está no rodapé da tela no canal de vídeos. É no YouTube, é só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça e você tem todos os jogos no canal de vídeos. Não só os jogos dos times de Campinas, mas também todas as transmissões da Rádio Bandeirantes em rede nacional. Participe, 10 ingressos, o sorteio será neste programa. Você que vai ganhar, você o ganhador, vai retirar o ingresso lá mesmo no estádio Moisés Tucarelli no dia do jogo, até 10 minutos antes do início. O jogo começa às 5, então até 10 para 5 você vai retirar o ingresso na loja da Macaca. Claro, você tem que levar um documento onde consta o seu CPF. Chegando na loja, diz que você foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Participe, boa sorte. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Vai
construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5 mil, agora rumo aos 10 mil. Uma nova experiência, novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugre ID. Acesso ao estádio com QR Code, pagamento com cartão de crédito, check-in, mais catracas, desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store e muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h20 em Campinas. Participe das enquetes de hoje. A pergunta é sobre qual jogador faz falta nos últimos 10 anos, tanto para Ponte Pretanos quanto para Bugrinos. Qual jogador da Macaca você mais sente falta dos últimos 10 anos? Qual jogador do Bugre você mais sente falta dos últimos 10 anos? Participe 97102-1493. 97102-1493. Você pode mandar mensagem de áudio curto e também mensagem de texto. Texto curto também, para dar mais tempo para o pessoal participar. Boa tarde a todos, tenho 30 anos e o que eu vi, o melhor que jogou na Ponte, tirando o de cá, foi o Washington. Mas nesses 10 últimos anos, tem 2, Cajá e Luca. Para mim foram eles os melhores, diz aqui o Denis. Quem faz falta? Elvis, não, ele está perguntando, né? Elvis saiu? Tem vaga nesse time ruim fácil, é o Alexandre. E ele responde, né, dizendo que quem faz falta é o Renato Cajá. Abraço para você, Alexandre. Boa tarde, Batista. Essa Série B será definida na última rodada. Guarani conquista o acesso e Ponte Preta vai cair para a Série C. Alexandre do Cambuí. Boa tarde, amigos. Quem faz falta nos últimos 10 anos, para mim, é o Luca, grande artilheiro. Edson Luiz Magri, distrito de Souzas. Abraço a todos. Sempre que vem alguém participando de Souzas, eu lembro da minha querida mãezinha, Eunice Pereira Batista. Nasceu em Souzas, era Arraial dos Souzas, uma fazenda, ali, exatamente ali, né? Tudo junto ali, Souzas, Joaquim Egídio, Pico das Cabras. A minha mãe nasceu numa fazenda por ali. E depois, aí foi para a região de Ourinhos e depois para o Paraná, lá no norte do Paraná. Eu nasci em Chavantes, num distrito chamado Irapé, distrito de Chavantes, comarca de Ourinhos. 2 anos, saí de Ourinhos, saí de Chavantes, né, desse distrito de Irapé, e fui para o norte do Paraná, Jataizinho, ali na região de Londrina. Mas a minha mãe nasceu em Souzas, Arraial dos Souzas. Esse Irapé já mudou, né, Batista? Irapé, porque era o cemitério lá. E quando ia enterrar, ia ponte. Não passava carro, entendeu?
só tinha lá uma pinguela. Certo. E aí, para poder enterrar lá o pessoal, né, tinha que levar o caixão nas costas. Tinha que levar o defuntão nos braços. Isso, aí atravessava a pinguela. Pinguela. Para quem não sabe o que é pinguela, é uma pequena ponte. É uma pequena ponte, né? Não passa carro, só passa pedestre. Então, agora, com o progresso que realmente foi retumbante no norte do Paraná, hoje Irapé mudou de nome, agora é Ir de Moto. É, exatamente, quer dizer, se tivesse uma moto naquela época, dava para atravessar a pinguela de moto, né? Mas não. Duro é para equilibrar o caixão em cima da moto, né? Olha, o ouvinte está participando, Batista na ponte, faz falta Marcelo Borges, Fernando Bob, o Washington, Pablo e o Wendel, Carlos Jardim do Lago. Pablo? Será que é o Pablo Diego? Não, Pablo? não, Pablo Zagueiro. Pablo Zagueiro. Pablo Zagueiro. Tá no Flamengo, né? Flamengo, salvo engano aqui, o Pablo foi pro Corinthians, depois foi pro exterior. Pablo jogou muita bola, é uma boa lembrança. Foi um momento onde a Ponte montou uma defesa muito boa e o Pablo era o xerifão. Pablo, quarto zagueiro. Tigrão, o melhor jogo da rodada foi a virada do Santos sobre o péssimo Flamengo com o péssimo técnico chamado Tite. É difícil, muito difícil, a gente deixar de reconhecer que o jogo do ano foi a virada do Palmeiras em cima do Botafogo no Engenhão ontem. 3-0, perdendo, 4-3, jogo espetacular e inesquecível. Mas a virada do Santos lá em Brasília também foi marcante, hein? Eu até me atrevo a dizer que com aquele público gigantesco, tinha muita torcida do Santos também, mas a esmagadora maioria, como em qualquer lugar do Brasil, era de flamenguistas. Eu me atrevo a dizer que aquela virada heróica, a lembrança é boa, do Santos para cima do Flamengo, lá no Mané Garrincha, recoloca, foi o jogo do acesso do Santos. O Santos já estava sendo cantado em verso e prosa aí, aos quatro cantos, como rebaixado. Subiu o Santos, quer dizer, não chegou a cair e voltou. O Santos carimba para mim com aquela vitória a sua permanência, com uma atuação também histórica do Marcelo Fernandes. Depois de tantas aventuras e tentativas, a solução estava em casa. E olha que o Marcelo Fernandes virou 2-1 no Flamengo nessa rodada, e há 2 ou 3 rodadas atrás tinha virado 2-1 também em cima do Palmeiras. Esse Palmeiras aí que virou em cima do Botafogo, o Santos agora já com o Marcelo Fernandes, nessa reação, tinha virado um 2-1 contra o Palmeiras. Então é boa lembrança, mas nada se compara à vitória, à virada, melhor dizendo, exuberante, extraordinária, épica, histórica do Palmeiras para cima do Flamengo. E eu quero falar agora da Aeropisos. Em cima do Botafogo, né, Batista? Isso, perdão, em cima do Botafogo, 4-3. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e toda a região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo o que há de melhor no mercado de acabamento para deixar a sua casa ainda mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento, viu? É para atender aí a sua necessidade. A Aeropisos conta com equipe altamente qualificada, frota própria para realizar a sua entrega com mais rapidez, eficiência e segurança. A Aeropisos são 3 lojas em Campinas, uma na região do Ouro Verde, Rua Federico Renganesque, número 13, Jardim Cristina. Tem também uma mega loja na Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. E lá no Satélite Íris, Avenida John Boy do Lope, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Siga o Instagram,
@aeropisos ou então pelo WhatsApp 19, é o Aerozap 19, o código de área, e o número 983150091. Pensou em construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Rádio Bandeirantes. 17h29, ouvinte participando, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Bom programa a todos vocês. Bom feriado, apesar de vocês estarem trabalhando. Aqui quem fala é a Velada de Hortolândia. Na minha concepção, jogador que deixou bastante falta nos últimos tempos na Ponte Preta, principalmente recentemente aí, apesar da performance do Kaique França, mas Ivan Quaresma, a Ponte não poderia ter desfeito desse rapaz da maneira que foi. Um abraço a todos, bom programa. E um abraço para toda a torcida ponte pretana. Vamos abraçar esse time para ganhar do próximo jogo do Avaí. Para ver se a gente consegue respirar e se manter na Série B. A dificuldade é imensa. Velado, eu tô lá. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Guardando as devidas proporções, é claro, a Ponte Preta deveria se inspirar no segundo tempo do jogo do Palmeiras ontem. Ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade de querer vencer. Como o Abel fez com o elenco do Palmeiras, o Brigatti deveria fazer a mesma coisa. Claro, guardando sempre as devidas proporções. Força, Macaquinha. Um grande abraço a todos. Antônio Carlos, Vila Padre Anchieta. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista, Tigrão, CH. Aqui é o Valmir, ex-jogador do Guarani. Quero fugir um pouquinho da pauta de hoje e, na realidade, eu quero fazer um convite para vocês da Rádio Bandeirantes e os pessoais da parte esportiva. E porque nós vamos fazer agora, dia 11 de novembro, o nosso encontro anual, o 6º encontro anual daqueles ex-jogadores da década de 70, que a gente tem orgulho aqui de administrar esse grupo de WhatsApp. Então eu gostaria de fazer um convite no ar aí para vocês. Logo estarei aí entregando o convite. E no dia 11 de novembro, Alfredo, Birigui, Cleiton, Sérgio Lima, Sérgio Gomes, Babá, aquele mesmo do 5-1 contra o Santos, Ziza, todos estarão presentes e nós vamos fazer o nosso encontro almoço. O convite está feito, fugindo um pouquinho da pauta, Carlos Batista, e eu estou fazendo esse convite para vocês aí e logo estarei levando aí o convite, tá bom? E parafraseando aquele grande locutor esportivo de Campinas, lugar de bugrino vivo é no brinco de ouro. Não vamos esmorecer que nós vamos classificar ainda, tá bom? Valmir, ex-jogador do Guarani, um abraço. Valeu, Valmir, grande abraço. Esse evento que já vem há alguns anos sendo realizado e sempre com enorme sucesso. E muito obrigado pelo convite. 17h32 em Campinas. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Batista, aqui é o Cícero de Paulinha. Não tinha melhor que falta na ponte, é o Roger, centroavante. Um dos melhores centroavantes que passou aí. Ele, o Washington, o resto, tem nada de Luca não, é Roger. Emerson do São Bernardo, Luca. Para ele é o que mais faz falta aí nos últimos 10 anos. Continue participando, 971021493. 971021493. Já mais mensagens. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara?
Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem o processo artesanal. O seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. 17h34, Oi Batista, Fumagalli, Alex Santana e Fabinho são os que mais fazem falta. Edson Guilherme de Hortolândia. Alex Santana, lembra Tigrão, CH, Alex Santana, Fumagalli, claro, né? Fabinho é o Fabinho, que o Bolis o chamava de o Pequeno Polegar. Agora, Alex Santana, será que ele está falando do Alex, o lateral esquerdo? Foi campeão mundial pelo Corinthians. Aliás, campeão mundial pelo Corinthians mesmo, né? Não foi pelo Internacional, pelo Corinthians. Não sei se é aquele Alex, né? Tá dizendo aqui Alex Santana. Deixa eu ver até o nome do Alex, para ver se tem Alex Internacional. Não. Aquele Alex é Alex Rafael Meschini, ou Meschini. Alex Rafael Meschini. Tá no Sport TV, né? Comentarista hoje, né? Então não é esse Alex, não, deve ser outro. É Alex, foi. Ele tá dizendo aqui que é 2016. Alex 2016. Não me lembro. Não lembro também. Não sei quem é. De qualquer maneira, o Edson Guilherme, um abraço para você e a todos aí de Hortolândia. O melhor da Ponte nos últimos 10 anos é Renato Cajá. Boa tarde a todos. Nossa macaca não vai cair da bananeira, não. Permanência. Abraço, Carlos Batozinho de Itatiba. Muito obrigado para todos que estão mandando mensagem. Continue. E quem quiser assistir de graça o jogo da macaca, é só entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá no canal de vídeos é a Rádio Bandeirantes Campinas. Só entrar no YouTube, né? É entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aí no canal de vídeos tem lá um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar o nome, o seu nome completo e também o seu CPF. E a senha que está lá no rodapé. São 2 palavras. 10 ingressos serão sorteados para o setor de cadeiras vitalícias. Participe, sorteio ainda dentro deste programa. Boa sorte para você, tá bom? 17h37. Vamos falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino está chegando aqui no pedaço neste feriadão. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre joga amanhã, 9h30 da noite, contra o Londrina, fora de casa, lá no Estádio do Café, nessa primeira das últimas 4 partidas para fechar a Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar no número 4 é exatamente o número de jogos que o Guarani não vence no campeonato. Sequência que afastou o Bugre momentaneamente da briga pelo G4. O grupo dos times que vão conseguir o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas os resultados têm ajudado, né? O resultado da rodada ontem, por exemplo, acabou beneficiando o Guarani, manteve o Guarani na briga. O empate entre Atlético Goianiense e Novo Horizontino, partida que aconteceu lá na cidade de Goiânia. Para o jogo de amanhã, Batista, o técnico Humberto Louser terá que mudar quase que em todo o seu sistema defensivo. Ele não vai ter o Pegorari, goleiro está suspenso, com 3 cartões amarelos. Não terá o Lucão, que foi expulso na derrota para o Botafogo, e também não contará com o Valber, que seria o substituto imediato. O Valber que está entregue ao departamento médico, ou seja, 3 desfalques importantes vai ter o técnico Humberto Louser para a escalação do jogo de amanhã. Douglas Borges vai ser o goleiro titular. Aliás, o Douglas Borges, desde que chegou ao Guarani e quando esteve entre os 11 iniciais,
foram 4 vitórias em 4 jogos, né? Então, é uma aposta aí, é um talismã, o Douglas Borges, quem sabe, para o Guarani voltar a vencer. Ele comenta sobre o grupo de goleiros do Guarani. Aliás, um grupo qualificado, né? Sempre que um sai, o outro entra com qualidade. Vamos ouvir as palavras do goleiro de amanhã do Guarani. Então, a gente tem um grupo de goleiros muito bom, né? É uma amizade bacana. E acredito que quem tiver que jogar vai dar conta do recado para ajudar o Guarani no objetivo maior. O Douglas Borges, goleiro que veio do Botafogo aí para defender o Guarani nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani que encerrou hoje, né, pela manhã, a preparação e já viajou ao Paraná, onde amanhã joga contra o Londrina. O sistema defensivo do Guarani para amanhã, Batista, deve ter o Douglas Borges, Diogo Matheus na lateral direita, Mike na lateral esquerda e na zaga Alan Santos e Alvarinho. Essa deve ser a formação do sistema defensivo do Guarani para pegar o time do Londrina. No primeiro turno, jogando aqui no Brinco, o Guarani venceu, né? 2-1. Ele gol ficou marcado pela contusão, pelo corte na cabeça do Regis. O Douglas Borges também fala e explica, Batista, como passar a experiência para os atletas mais jovens, né? Dosar aí a qualidade e a experiência dos mais veteranos ou dos mais experientes, passando para os garotos, para os mais jovens, permitindo que essa troca de experiências ajude o clube nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Cara, é tentar levantar o grupo, sabendo que a gente depende somente da gente, 4 jogos, 4 decisões, então levantar e não tem nada perdido. Sexta-feira a gente vai chegar lá, fazer um grande jogo e voltar, se Deus quiser, para o G4. Além das mudanças na zaga, o técnico Humberto Loser poderá fazer mudanças também no meio e no ataque, já que o Bruninho está recuperado, né? Já está liberado pelo departamento médico, pode voltar. Na reta final de contrato, o Alvarinho deve ganhar uma nova oportunidade, lembrando que ele está emprestado pelo Boca Juniors até o final da competição, ainda está com um futuro indefinido no Brinco, mas pode ser jogador importante amanhã contra a equipe do Londrina. Alô, torcedor bugrino, convido você a visitar o portal Carlos Batista, hein? Lá você vai ver uma matéria, além de todas as informações do Guarani, de que o retrospecto contra o Londrina é aliado do Guarani para quebrar o jejum. Quem sabe, hein? Uma vitória mantém o Guarani firme e forte na briga em busca do acesso. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. Beleza, chamei a ponte, entrou o Guarani, mas está valendo já as informações da Macaca também. 17 horas e 41 minutos em Campinas. E só informando corretamente, o ouvinte falou agora há pouco do Alex Santana. Muito obrigado ao Marcos Ortiz, que conhece tudo do Guarani, a história inteira. Ele me mandou aqui uma mensagem. Alex Santana jogou no Guarani 2016 na Série C. É o mesmo que hoje joga no Atlético Paranaense. É um meia. Ele está lá no Atlético Paranaense desde 2022. Jogou no Guarani em 2016. Ele pertenceu ao Internacional. Saiu do Guarani, foi para o Paraná emprestado e depois, em 2017, voltou para o Internacional. Jogou também no Botafogo. E aí depois saiu do país. Então é um meia, Alex Santana. Guarani subiu, né? Jogou na Série C 2016 e ele, portanto, jogou pelo Guarani. Muito obrigado ao Ortiz pela informação. O Ortiz que comanda o site planetaguarani.com.br. Eu não me lembrava do jogador nessa passagem, mas ele jogou naquele time do Pipico, né? Do Lennon. Vários jogadores conhecidos aí, mas eu não me lembrei, não é muito obrigado ao Marcos Ortiz, mas eu já tinha dado uma pesquisada aqui. Na verdade, ele tinha 20 anos quando jogou no Guarani, veio emprestado do Internacional, e aí foi adaptado, inclusive, a segundo volante naquele time. Mas no time que faz aquela final tumultuada lá em Varginha, contra o Boa, onde o Guarani ficou com o vice-campeonato, já tinha subido, o Alex Santana não está naquele time base. Então ele foi em 2016 e depois foi devolvido ao Internacional, como você acabou de dizer aí. Mas não foi, assim, para o torcedor dizer,
que mais marcou nos últimos 10 anos e tal, não foi um jogador que tenha... Tanto é que a gente teve que dar uma pesquisadinha aqui, já coisa de 7 anos atrás, né? Teve que dar uma pesquisadinha porque a quantidade de jogadores é muito grande, a rotatividade de jogadores. Então, respeito, claro que respeito a opinião do torcedor. Mas para mim, para nós todos aqui, não marcou nesse nível. Do contrário, claro, que a gente não teria essa dificuldade para se lembrar do jogador. Me lembro desse Alex Santana, diz aqui o ouvinte, muito bom jogador. Inclusive, fez um dos gols no jogo contra o ABC. Teve poucas oportunidades de titular na época. Para tudo agora, para a gente falar sobre Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Porque uma coisa a gente não discute, a segurança da nossa família, e sem dúvida é prioridade máxima, não é? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Bem, vamos debater aqui o Guarani. Começo com você, Gleger Zorzin. Técnico Humberto Louser deve promover alterações, né? Ele tem, necessidade de mudar 2 posições. Uma é o goleiro, Douglas Borges vai ser o goleiro no lugar do Pegorari, está suspenso. E tem que mudar também o zagueiro, né? Porque perdeu um suspenso e o outro contundido. Então deve entrar o Alvarinho. Quais são as outras alterações que você imagina que o técnico deve promover no jogo contra o Londrina amanhã, em Gleger? Olha, Batista, eu acredito, né, que o Bruninho deva voltar no time, né? O Regis não foi bem na partida anterior, né? E assim, e o Humberto Louser, né, ele descobriu um jeito desse time jogar colocando o Bruninho jogando por dentro. O Bruninho que vinha jogando sempre, né, como um atacante aberto pelo lado do campo, né? E quando o Humberto chega ao Guarani e faz essa mudança, trazendo o Bruninho ali como uma espécie de meia, né, um homem de articulação, né, de transição, as coisas acontecem positivamente. O Guarani cresce na competição, chega inclusive até o G4, está aí hoje brigando por uma das vagas. E para mim, deve-se muito essa mudança. Porque, por exemplo, ele tinha a opção do Regis, ele tinha a opção do Isaac para jogar por dentro, mas não. Deixou 2 bons jogadores, né? O Regis, inclusive, que para mim foi contratado para ser o homem referência desse time do Guarani, mas infelizmente não consegue ter uma sequência, não consegue manter aquele futebol visto em outras ocasiões aí vestindo a camisa do Guarani. Por exemplo, antes dele ter ido lá para Curitiba, o Regis era o cara no Guarani, né? E infelizmente ele não conseguiu manter essa performance. Agora, o jeito de jogar, como montou o time ali com Barbosa e Bueno por dentro, né? Traz o Bruninho para jogar por ali, né? Nessa transição, tem facilidade no 1 contra 1, é um jogador que finaliza bem, que tem uma leitura interessante de jogo. Ele achou o jeito do Guarani jogar. E assim, a gente tem que dar esse mérito ao Humberto, né, que não pôde contar com o Bruninho na última partida, estava contundido, colocou o Regis e nós vimos a dificuldade que foi para o Guarani, né, evoluir jogadas de transição, jogadas de chegada mais à frente. Então, para mim, eu acho que se o Bruninho tiver condições, né, vai jogar ali naquele setor. E nas outras 2, né, o Alvarinho provavelmente vai jogar como zagueiro, né, o Valber está contundido, né, o Lucão acabou sendo expulso na última rodada.
E o Douglas Borges, né, que entra aí na vaga do Pegorari, aí me perguntaram muito, né, pelas redes sociais aqui, mas será que o Douglas Borges está preparado, né? Será que ele vai dar conta do recado? Eu acho que vai, né? Inclusive, todas as vezes que foi efetivado o Douglas, foi bem no jogo. Foi bem, né? Manteve ali uma regularidade. Teve apenas um gol lá contra o Avaí, se eu não me engano, que ele acabou falhando, mas isso faz parte do contexto, né? Goleiro é assim mesmo, uma hora salva o time, outra hora falha, né? E para mim tá bem representado ali no gol e na zaga também, viu? O Alvarinho já fez inúmeras vezes essa posição de zagueiro. O Alvarinho, que é um volante, né? E às vezes jogou de lateral nas mãos do Mozart, depois em alguns momentos também de zagueiro. Então para mim não vai dar conta do recado. Inclusive, quando o Valber machuca, o Alvarinho que entra, né? Para fazer a função de zagueiro ali. Então tá tudo certo, eu acho que não tem muito agora. O que o Guarani não tem que mudar peças, ele tem que trocar porque, né, tem jogadores suspensos, né, tá fora, tem essa questão do jogador que era titular voltando. Então, assim, mas o Guarani precisa mudar a postura do time. Não gostei na última partida, eu acho que a responsabilidade, e quando vai chegando no funil, e olha que depois desse jogo com Londrina vão faltar apenas 3 jogos. E o Guarani, né, querendo ou não, ainda briga por uma das vagas. Eu acho que agora ficou mais difícil a situação. Mas, né, vence o Londrina, tem um tropeço aqui, outro ali, o Guarani tá vivo novamente, faltando 3 jogos. Então, Batista, para mim o que tem que mudar mesmo, né, além dessas mudanças de atletas, né, de peças, eu acho que a postura do Guarani, o emocional do Guarani, o Humberto tem que trabalhar muito isso, porque nós vimos e foi nítido isso, estávamos eu e o CH acho que na transmissão, e nós falamos durante todo o jogo, o Guarani está nervoso, né? Não está conseguindo assimilar essa responsabilidade de vencer, entrar no G4 e tá aí dando um pontapé, né? Colocando um pé na vaga, numa das 4 vagas. Então, o emocional para mim será fundamental nessa partida. O jogo não vai ser fácil, tá? Para quem imagina, mas o Londrina tá lá na zona de rebaixamento, né? Tá há muito tempo lá. Não, esqueça quem tá pensando isso. O Guarani vai ter um jogo duro, difícil, e se não tiver 100% concentrado, com intensidade, né, com comprometimento dos atletas, e sem aquele peso da responsabilidade, o Guarani vai acabar tropeçando. Então precisa estar atento, focado, concentrado para ganhar do Londrina. E aí sim, depois do jogo, ganhou o jogo, aí dá uma olhada na tabela para ver como é que ficou, viu, Batista? E para você, CH, quais são as alterações que você imagina? Além dessas, obviamente, que serão feitas, né, por motivo de necessidade. Mas, pelo aspecto técnico, você acha que o Humberto Louser vai fazer alguma alteração? Por exemplo, entrada do Gustavo França, retorno do Derek, retornar o Bruninho. O que você acha, em CH? Eu acho que o Lucas Araújo tem chance de jogar no lugar do Bueno. Acho que o França tem... Não é o que eu faria, tá? Eu estou dizendo primeiro que acho que pode acontecer. Acho que o França pode aparecer no lugar do João Vitor, acho. O Derek com certeza vai jogar. Então provavelmente o time vai ser o Douglas no gol, evidente, já deu entrevista aí, por necessidade até de cartão do Pegorari. O Diogo Matheus, Alan Santos, Alvarinho e Mike, que precisa melhorar, né? Aliás, outros também precisam melhorar. Barbosa, Araújo e Bruninho. Bruninho volta para o meio campo. Bruno José, Derek e pode pintar o França. Eu não faria isso. No meu time eu ainda jogaria com o João Vitor. Mas dizem que o França está jogando, está treinando uma barbaridade. No jogo, às vezes que eu vi, não me chamou a atenção. Por isso eu não faria essa substituição. E acho que o João Vitor é um cara que tem facilidade de fazer gols. É um menino, apesar de estar passando um momento não positivo, aliás, outros também estão, eu não tiraria do time. O que o Gleger falou é uma realidade. O Guarani, para mim, caiu de produção em primeiro lugar por causa do Bueno, que parou de jogar. Isso era o símbolo dessa nova era do Humberto Louser ou do Guarani. Quando ele inventou o Bruninho por dentro, João Vitor por fora, e principalmente o Bueno era o maestro desse meio campo.
gelava a bola, dava ritmo, dava cadência, fazia essa bola chegar com qualidade para o lado do campo e principalmente para os homens de frente. Isso parou de acontecer. Por isso que eu tiraria do time. E olha que o Humberto insistiu várias vezes e várias vezes nos últimos jogos ele não correspondeu. Infelizmente, sou fã do Bueno, mas ele não está atravessando um bom momento. Como não está atravessando um bom momento o Mike, caiu muito de produção. O Bruninho, não dá para tirar o Bruninho porque, infelizmente, né, não tem um substituto com a característica dele. O time mudou muito positivamente com a característica dele, e com o Regis o time não anda, o Regis está em má fase e muda muito a característica do meu campo ataque, por isso que eu não o colocaria de novo. Já experimentou no último jogo, viu que não resolveu, e aí a discussão do Regis é bem mais profunda. Eu acho também que o João Vitor está em má fase, o Bruno Mendes foi tentado em várias partidas, não deu certo, eu voltaria com o Derek, que também não vive um grande momento, e o Bruno José está oscilando. Um jogo joga mais ou menos, outro mal, outro bem. Então, o que está acontecendo com esse time, eu sinceramente não tenho a resposta. Aliás, nem o treinador tem, né? Senão ele já tinha resolvido, eu acho. Então, o Guarani tem que ter um jeito de jogar, um jeito de se comportar, diferente dos últimos jogos. Eu senti na última partida, na primeira parte do jogo, um time muito ansioso, coisa que eu não via, passando até do ponto, reclamando demais. E veja que é sintomático, né? Nas últimas partidas, o capitão do time, Diogo Matheus, saiu esbravejando contra a arbitragem, né? Dentro do jogo também, reclamação demasiada. Em alguns momentos eu até acho que os jogadores tiveram razão de reclamar, mas não no ponto que chegaram. Passou do ponto. Então o Guarani precisa ter de equilíbrio contra o Londrina. Também acho que o jogo não vai ser fácil. Do outro lado tem pais de família, se estão recebendo salário ou não, eles vão correr do mesmo jeito, seja por premiação extra ou seja pela dignidade. O Londrina vai tentar até o último momento. Tentar, não vai conseguir, mas escapar do rebaixamento. Eu só não sei se vai conseguir parar o Guarani, espero que não. Então eu não conto com essa facilidade, entre aspas, que alguns estão colocando. Eu não acredito nisso. Se o Guarani tornar o jogo fácil, se o Guarani tornar a partida possível de ser vencida, vai ser pelos próprios méritos. Não porque o Londrina largou de mão ou porque está rebaixado. Então, resumindo, para vencer o jogo, o Guarani precisa ser muito diferente do que foi nos últimos jogos, Batista. E para você, Tigrão, 17h56 até hoje, colocava na tela da Band no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até 1h, que o Londrina está com a corda no pescoço, na zona de rebaixamento, o jogo é importante, deve engrossar o caldo para o lado do Guarani. Melhor dos mundos, claro, é a vitória. Mas o Guarani precisa pontuar. Na sequência tem 2 jogos em casa, ganhando, ele faz 7 pontos, tem 55, vai a 62. E ainda tem um confronto direto contra o Atlético Goianiense. Então, até gostaria que você colocasse também aqui para nossa audiência o que é que você disse lá na televisão. O Humberto Louser pode mudar o esquema de jogo, entrar com 3 volantes, para não tomar gol, jogar não retrancado, mas jogar com um pouco mais de preocupação defensiva, para sair na pior das hipóteses com um empate diante do Londrina, hein, Tigrão? Aí ele tem que mudar a plataforma tática do time, né? Você vai dizer, mas nos últimos 4 jogos não deu certo. Puxa vida. Mas deu certo em 34 ou em 30. Perdeu uma aqui, outra ali, mas o time está aí a 4 rodadas do final no páreo. Então vai desestruturar agora? Eu não faria isso que você disse, eu não faria. O que acontece é o seguinte, né? Você começa a refletir, hoje todos os jogos são transmitidos, né? Pela televisão, seja no canal aberto pela gente aqui, seja no canal a cabo, no pay-per-view e daí para frente. Então todo mundo vê todo mundo. Você lembra há uns anos atrás, e não faz tanto tempo assim,
Pô, a Ponte tinha um profissional de altíssimo nível, que chegou a ser técnico, inclusive, interino, o Robertinho Moreno, que infelizmente já nos deixou, já faleceu, irmão do Giba Moreno, prefeitão do Brinco, durante tantos e tantos anos, né? Giba, que continua ligado às coisas do Guarani, fez parte do CA e outros cargos mais. O Robertinho Moreno, por exemplo, no tempo do Abel Braga na Ponte, quem é que é o cara? Porque não tinha essa moleza que tem hoje. O treinador pega, tem o jogo ao vivo ou grava, ele tem lá uma assessoria que grava, depois edita do jeito que ele quer. Não tinha isso, não tinha transmissão assim. Máximo que chegava de vez em quando eram os gols. Desde que o jogo tivesse uma TV cobrindo lá para pelo menos mandar os gols. Às vezes nem os gols do adversário eram vistos da rodada anterior. Como é que acontecia o negócio antes? Acontecia que tinha um cara que entendia de futebol e ele ia até disfarçado, claro, a paisana, como um torcedor comum, ele ia até o jogo do adversário, que seria o próximo adversário, que é a equipe que ele trabalhava e ia enfrentar, e fazia um negócio chamado relatório. Relatório do adversário, mas no jogo, não era treinamento. Então, vários treinadores com os quais eu conversei, sempre disseram que o melhor relatório era o do Nelsinho Batista. O Mauro faz isso hoje no Corinthians. Então o Corinthians está aí numa Sul-Americana ou numa Libertadores de América, o Mauro viaja o continente inteirinho para ir lá ver o próximo adversário. Faz até hoje, porque às vezes não tem muita disponibilidade, principalmente na Sul-Americana, de todos os jogos ao vivo. Então ele vai lá, fala, o lateral é assim, o volante, a saída de bola, papapá, e monta um relatório. Esse relatório na Ponte, depois no Fluminense, o Abel foi para lá e levou o Robertinho para lá, levou o Cristiano Nunes Tomazoli também, Cristiano que hoje está no Atlético Mineiro, junto com o Filipão, filho do Flamarion. Era o Robertinho que fazia o relatório, falava, é assim, trazia um mapa, e era infalível, um cara com uma visão tática, com uma leitura de jogo espetacular. O Robertinho, que como jogador também jogou muita bola, como meia, na Ponte na década de 70. Robertinho, muito bom jogador. E aí, hoje já é diferente. Eu vou agora voltar ao tema para dizer que todo mundo já viu que a saída de bola do Guarani é com o Matheus Bueno. Aí o CH, com propriedade, eu concordo com o que ele colocou, ele caiu de produção. Mas sabe o que é? O nego vê 1, 2, 3, 14, 19, fala assim, tem que colar naquele cara ali, não dá liberdade para ele receber a bola sozinho. Quando ele receber, prega um nele e um na sobra. Prega um nele e não deixa ele sair. Tem que fazer ele tocar a bola para trás e não evoluir com a bola. Ele não pode evoluir e fazer a infiltração com a bola dominada ou fazer o início da jogada. Tem que colar um nele para que ele toque para trás ou de lado. Que ele não evolua, tanto no passe como conduzindo a bola, como carregando, arrastando a bola. Pronto, acabou. Tanto é que ele começou como um segundo volante, depois ele foi adaptado a um primeiro volante, dando mais liberdade para o Matheus Barbosa, e eles invertem isso toda hora, só que todo mundo já sacou. O Bruninho, Bruninho, quando receber tem que ter um colado nele. Não pode dar opção para ele disparar com a bola, para ele arrancar com a bola. Então, talvez, em cima disso, que o Humberto faça uma mudança. Vem aí com o Gustavo França, ou possa começar com os dois Matheus e com o Lucas Araújo também, mas eu não faria, quero dizer que eu não faria. Eu acho que as alterações com relação ao time que começou contra o Botafogo, perdeu, é verdade, mas as alterações são 2 forçadas e 2 técnicas. As forçadas, Alvarinho no lugar do Lucão e o Douglas Borges no lugar do Pegorari. Essas são por questão de suspensão. Um cartão vermelho e um cartão amarelo. Muito bem. E por que não é o Valber? O Valber se contundiu. E as 2 técnicas? Volta o Bruninho, que não tinha condição de jogo, diga-se de passagem, não foi uma opção técnica do Louser. Volta o Bruninho no lugar do Regis, que não deu ritmo. Aliás, foi sacado no momento em que o Lucão foi expulso, ele foi sacado para a entrada do Valber. Também não concordei com isso, porque eu acho que aí o Guarani ficou com 2 volantes e 3 atacantes. Ficou com um caminhão de flechas
e ficou desabastecido de arcos. E a bola não chegou. E o Guarani sumiu em campo. Apesar, por incrível que pareça, da melhor chance ter sido criada quando o Guarani já tinha 10 jogadores e já tinha feito essa alteração com o Bruno José ainda no primeiro tempo. A expulsão foi a 35 do primeiro tempo. Então eu não faria, mas não vou me surpreender se ele, por exemplo, trocar o Matheus Bueno pelo Lucas Araújo para botar alguma surpresinha aí, como aconteceu lá em Mirassol, onde o Lucas Araújo foi eleito o melhor jogador em campo, o craque do jogo. Mas não foi uma opção, eu vou fazer isso porque já está manjado aqui o jeito que a gente começa a jogada. Não, foi porque o Matheus Bueno estava suspenso, foi expulso lá contra o Vitória. Só que deu certo. Poderia ter sido mantido? Poderia, mas aí o cara é titular o campeonato inteiro, toma um cartão vermelho, cumpre e perde a posição. Acho que foi coerente o Humberto. Então, eu não mexeria aí também, mas não vou me surpreender se ele sacar o João Vitor e vier com o Gustavo França, e se ele sacar o Matheus Bueno e vier com o Lucas Araújo. Não vou me surpreender, mas quero dizer que eu não faria. As 4 que eu faria, 2 forçadas, repito, o Douglas Borges no lugar do Pegorari, suspenso, o Alvarinho no lugar do Lucão, suspenso, e aí as técnicas, Bruninho no lugar do Regis, isso levando como time base o que começou contra o Botafogo, né? Isso dentro dessa situação. E o Derek no lugar do Bruno Mendes. Também não entendi até agora, dizem que naquela semana antes do jogo contra o Botafogo, que foi a semana passada, que o que treinou o Bruno Mendes parecia o Careca. Parecia uma mistura de Careca, Cleiton, Campos e André Cambalhota, André Catimba. 4 grandes centroavantes, o Careca é o melhor de todos, claro, mas 4 nomes marcantes na história do Guarani. Cleiton, Campos, André Catimba, Careca, Edmar e Amoroso. Parece que era um misto desses 5. Aí, o Bruno Mendes. Esses são os caras que gostam de brincar, treinou muito, ganhou a posição no treino e tal. Eu não entendi. Aí o Bruno Mendes não foi bem no jogo. Então tem que voltar desde o início. Aliás, quando o Derek entrou no lugar do Bruno Mendes, o Guarani, mesmo com um jogador a menos, melhorou um pouco na partida pela movimentação do ataque, pela mobilidade. É isso. Então eu faria 4. 2 técnicas, 2 por necessidade, por obrigação, né? Porque não tem como escalar os titulares, e segue em frente. Não mexeria na estrutura tática do time, mas se ele mexer, não vai me surpreender. Sabe onde você encontra mais eficiência, agilidade e precisão? É na Uesco. Confira já o novo nível laser WS 8913K. Ele oferece para você um nivelamento automático em apenas 5 segundos e tem alarme sonoro para inclinações. A área de trabalho dele chega a 10 metros, tá bom? O nível laser WS 8913K é um dos mais de 30 lançamentos que a Uesco trouxe para 2023. É ano de comemoração da Uesco. 10 anos da Uesco aqui no Brasil. A marca do setor que mais cresce por aqui. A Uesco já provou que não está de brincadeira. Não é à toa que é a escolha de quem entende no assunto, não é? E aí, pronto para levar toda essa inovação para o seu trabalho? Vem fazer parte desse time. Você também. Uesco, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. Ô Batista. Oi, Gleiger. Pois não, fala que eu te escuto. Deixa eu mandar um abraço aqui para os meus amigos, meus parceiros. Nós estamos aqui na JG, né? Tá aqui o Zé Bala. O Zé Bala, que eu vou te falar uma coisa. Se juntar ele e o Tigrão, ó, o negócio fica complicado. E tá o Irtão e o Serjão aqui também, viu, Batista? Manda um abraço para eles aí. O Zé, que é fãzaço de você, assiste todos os dias o programa Os Donos da Bola e tá te mandando um abraço aqui, viu, Batistão? Opa, Zé Bala, Irtão e o Serjão, um grande abraço aí para vocês, muito obrigado pela audiência, pessoas da melhor qualidade. Valeu aí, abração, água, hein? Vai faltar água pro jardim lá, hein? Já tá faltando. Eu imaginei, Deus do céu, haja coração.
18h08, um intervalo rápido e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha o seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a grande vitória do Palmeiras em um jogaço realizado ontem no estádio Newton Santos diante do Botafogo, em duelo válido pela 31ª rodada. Vitória do Palmeiras de virada por 4-3. O Verdão do técnico Abel Ferreira atuou no jogo de ontem com o Everton no gol, Mike, Murilo, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, Breno Lopes e Hendrick entraram no decorrer do jogo Flaco Lopes e também Rony. Já o Botafogo de Lucas Perry, de Plástico, Adrielson, Cuesta e Marçal, Marton Freitas, Tietê, depois Gabriel e Eduardo, depois Danilo, Júnior Santos, depois Carlos Alberto, Vitor Sá, depois Felipe Sampaio e Tiquinho Soares. Vamos aos gols do jogo. Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo, com Eduardo, Tietê e Júnior Santos aos 20, 29 e 35. No segundo tempo, Palmeiras diminuiu com o Hendrick aos 4 e aos 38, Flaco Lopes empatou aos 44 e Murilo aos 53 minutos do segundo tempo deu a vitória para o Palmeiras. Arbitragem do Braulio da Silva Machado. Vitória, portanto, do Palmeiras no estádio Newton Santos, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. De virada, 4 para o Palmeiras, 3 para o Botafogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia
dia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate na Bandeirantes. 18h13, já todo o noticiário da Ponte Preta Macaca, que joga no sábado 5 da tarde. Se você quer assistir esse jogo de graça nas cadeiras vitalícias do Estádio Majestoso, participe do sorteio. São 10 ingressos. É fácil demais, hein? É só entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no rodapé tem uma senha. Pegue a senha, o número que também está lá, o número de WhatsApp no rodapé, e mande lá para aquele número o seu nome completo e o seu CPF. Os ingressos serão retirados lá na loja da Macaca até 10 minutos antes do início do jogo. Só vale um CPF para cada participante. O mesmo CPF não pode participar várias vezes. Se tiver uma família grande aí com 5, 10, 12 pessoas, todos podem participar com CPFs diferentes, tá bom? Participe e boa sorte para você. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Olá, Batista, boa noite. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Eu quero te agradecer pela história que você contou ontem do Zenon. Poxa, eu não sabia que maravilha de história. Muito obrigado por ter recordado toda essa façanha. Inclusive, eu fui amigo do Coronel Petenar há 45 anos atrás, eu sou sócio do Clube Circo Militar. E eu quero te agradecer. Apenas se você não lembrou do gol, que como o Zenon não participou da última partida, mas sim o Manguinha, mas lembrar daquele gol fantástico que ele deu passo para ele mesmo contra o Internacional, e também aquele gol contra o Vasco, que ele meteu lá na forquilha, um gol de falta. Obrigado, hein, Batista, pela lembrança. Que isso, Carlinhos Japonês, um abraço, eu que agradeço aí a sua audiência, né? Bom, para quem não acompanhou, eu contei a história como é que o Zenon veio para Campinas. E rapidamente em resumo, que é uma história um pouco mais longa. Antes de vir para o Guarani, 2 meses antes, o Coronel Petenar foi até Florianópolis, tomou conhecimento do Zenon, já tinha sido bicampeão catarinense. E foi lá para contratar o Zenon. E só não contratou porque os dirigentes do Avaí pediram um valor que o Coronel Petenar considerou muito alto para a Ponte naquela oportunidade. E aí retornou sem o Zenon. 2 meses depois, o Guarani estava lá para jogar contra o Figueirense em Florianópolis e foi fazer um treino no campo do Avaí. E o Zenon estava fazendo um trabalho físico. E os dirigentes pulgrinos, né, o Leonel Martins de Oliveira era o presidente, fez um convite se o Zenon podia participar, ajudar, tinha que fazer um treino e estava faltando jogador ali para inteirar, para fazer o treino. O Zenon topou participou, não só participou, mas como arrebentou também lá no treino. E aí o Leonel entrou em contato com os dirigentes do Avaí e contratou o Zenon. Zenon veio para Campinas, não conseguiu acertar o salário, que era cerca de 30 e poucos % a mais do que ele ganhava lá em Florianópolis, no Avaí. Voltou para Florianópolis. Aí depois o Leonel aceitou melhorar o salário e o Zenon voltou. Voltou para Campinas, né, e assinou o contrato. 1976. 2 anos depois, 1978, o Zenon seria campeão brasileiro pelo Guarani. Não jogou a última partida porque estava suspenso, jogou Manguinha. Mas, como disse aí o Carlinhos Japonês, né? Foi fundamental na campanha inteira, inclusive nesses 2 jogos que ele citou aí, contra o Internacional e também contra o Vasco. 18h18 em Campinas. Vamos falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino está chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que joga no sábado, 5 da tarde, partida contra o Avaí no estádio Moisés Zucarello Majestoso.
E como a torcida é fundamental nesta partida, a equipe, a direção da Ponte Preta está fazendo promoção de ingressos, hein? Atenção! Do setor geral, de arquibancada, todos os ingressos custam R$10. É muito pouco, muito barato, hein? Você não quase faz nada mais com R$10, mas pode acompanhar essa partida no setor de arquibancada. Então o torcedor tem esse incentivo para acompanhar a Ponte no próximo sábado. Os ingressos nas bilheterias à venda amanhã, durante todo o dia, e também no sábado, às 9 da manhã, até momentos antes de começar o jogo. Torcedor ponte-pretano, a sua presença é fundamental para apoiar a Ponte nesta partida. Macaca, que não vence há 9 jogos, tenta igualar o maior jejum na Série B. Em 2019, a Ponte ficou 10 jogos consecutivos sem vitória, então a Macaca não quer igualar. Lá naquela ocasião, foram 4 derrotas e 6 empates. Até aqui, nesse ano, são 5 derrotas e 4 empates. Mas o Gabriel Santiago diz que se sente mais entrosado com o elenco. Ele que vem entrando aos poucos, né? Vem sendo aproveitado aos poucos pelo técnico João Brigatti. Ele afirma estar se entrosando cada vez mais, cada treinamento, cada jogo mais, com seus companheiros de Ponte Preta. Sim, com certeza. Acho que pouco a pouco vou adquirindo meu ritmo de jogo, que tinha muito tempo que eu não começava jogo. E adquirindo também entrosamento com a minha equipe, que foi a primeira vez que eu joguei com o centroavante Gé. A gente se entendeu bem. Procuramos nos comunicar bastante para poder o entrosamento crescer ainda mais. O jogo do próximo sábado, Batista, vai envolver a equipe de pior ataque no campeonato até aqui, a Ponte Preta, com a terceira pior defesa da competição, né? A equipe do Avaí já sofreu 43 gols nesta Série B. Deu uma pequena distanciada do Z4, do grupo lá da zona do rebaixamento, mas claro, ainda corre riscos também o Avaí, por isso o jogo tende a ser perigoso para a Ponte, mas a Ponte precisa vencer de qualquer forma. A Macaca, que tem o pior aproveitamento em segundos tempos entre todos os times desta Série B. Foi assim, por exemplo, contra o Novo Horizontino, né? Conseguiu segurar o empate na primeira etapa, mas acabou tomando 2 gols no segundo tempo que decretaram a derrota. Ouvindo mais uma vez o Gabriel Santiago, Batista, ele fala que a equipe precisa melhorar o rendimento no segundo tempo, exatamente dentro deste número que eu trouxe, da Ponte ter o pior rendimento em segundos tempos de todas as equipes, precisa jogar bem não somente no primeiro, mas também no segundo tempo da partida. No primeiro tempo a gente comandou bastante o jogo, tivemos chance de fazer gol comigo, com o Leonardo, e acredito que para os próximos jogos a gente vai tentar manter o máximo possível do empenho do primeiro tempo que nós tivemos no último jogo. É a Ponte Preta, Batista e ouvintes do Esporte em Debate, que volta a campo no sábado, 5 da tarde. Vai ter o Mailton de volta. Mailton cumpriu suspensão automática no jogo contra o Novo Horizontino. Está liberado para ser escalado pelo técnico Brigatti. Torcedor da Macaca, visite o portal Carlos Batista, hein? Lá tem todas as informações da Ponte Preta nesta preparação para pegar o Avaí. E também uma reportagem sobre o Kaique França, goleiro, que pede equipe mais focada para superar esta má fase. Informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. E eu quero falar agora da Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas, Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, a referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e também hotéis. E se for de reforma que você está precisando, pode contar também com a Renova. Tem equipe, mão de obra especializada, tem os materiais utilizados e também projetos. E é tudo de primeira qualidade, viu? Com atendimento diferenciado também no pós-venda.
Confira mais informações lá no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Bom, CH 18h23, começa com você. A Macaca enfrenta a equipe do Avaí. Partida marcada para o estádio Moisés Lucarelli, 5 da tarde. A torcida precisa dar uma força, contribuir. É das arquibancadas que vem a força que a Ponte está precisando. Mas claro que a Ponte tem que melhorar tecnicamente, fazer os gols que ela não tem feito no campeonato. Tem uma posição incômoda, terrivelmente incômoda, que é a de ser o pior time no quesito aí artilharia do campeonato, né? Tem o pior ataque da competição. E aí, CH, como é que faz para resolver isso? Meter a bola na rede, hein, CH? Eu tenho toda a razão. É tudo isso, mas uma coisa principalmente. A tranquilidade que tem que vir de fora para dentro do campo. Todos que comparecerem, eu tenho certeza que a torcida vai fazer a parte dela, tem que passar confiança para esse time, tranquilidade. É uma situação muito complicada. Essa situação da Ponte, ela requer várias atitudes ao mesmo tempo. Escolha do grupo correto, trabalhar muito o emocional desse grupo que vai jogar, uma preparação afinada, uma estratégia de jogo condizente com a necessidade do jogo, todos os cuidados contra a equipe do Avaí. O Avaí é um time que está melhor que a Ponte, não é? E as escolhas corretas do treinador. O treinador tem que escalar o time correto. Se ele repetir algumas escolhas que ele tem feito, também diga-se que não tem muito o que fazer, né? Ele já tentou tudo em 4 partidas, negócio complicado. O que está difícil pode ficar pior. E eu toquei em 2 assuntos nessa tranquilidade, porque o jogador, tem muito jogador perna de pau confiante que o cara dá conta do recado. A Ponte tem alguns jogadores perna de pau, todo mundo sabe disso. Mas não adianta ficar discutindo essa situação, quando terminar o campeonato a gente fala mais a miúde disso. Agora não adianta, os jogadores estão aí, tem que, com esse grupo a Ponte vai ter que sair dessa confusão que ela se meteu. Então, se vem de fora uma pressão muito grande, se vem de fora das arquibancadas, na recepção do time, na preparação do time, uma pressão demasiada, esse grupo já mostrou que ele não tem condição de absorver, de administrar. Não tem condição. Então, além dos problemas técnicos, a torcida que está chateada, brava, né, revoltada, tudo com razão, ela vai ter que fazer o último esforço, ou o penúltimo esforço, e engolir tudo isso, e tentar colocar para fora o seu apoio e a sua tranquilidade para esse grupo, tentar desenvolver dentro do campo algo que a gente em poucos momentos viu. É a última tentativa. Esse jogo, para mim, talvez seja dos próximos 4, incluído esse, o mais importante. Sabe por quê? Porque os adversários diretos, se tudo correr dentro da normalidade e a Ponte fazer a parte dela, a Ponte vai abrir uma distância para o primeiro que entra ou que abre a zona do rebaixamento, nesse momento de 3 pontos talvez, e isso não é que dá tranquilidade. Essa situação, faltando 3 jogos, é muito difícil de ser revertida para quem ficar atrás. Então, esse é o jogo. Sobre o time, eu acho que não tem muito o que fazer. Na frente volta de Mailton, Baia de um lado e Eliel, tem que tirar o Gé do time. E a única dúvida, até que eu tenho, porque eu sinceramente, eu deveria ter convicção, mas o time não deixa. 3 volantes seria a minha opção, porque se tomar um gol fica pior, mas se empatar resolve. Não resolve, tem que ganhar o jogo. E eu não vejo no Gabriel a segurança que eu precisava ter para sugerir a escalação dele. Não está jogando mal não, diante do contexto, se ele começar o jogo não está errado não, mas eu não abriria a mão dos 3 volantes, Amaral, Leonaldi
e Filipinho. Paulo Baia, Mailton e Eliel. E o Luiz Felipe na lateral direita. Esse seria meu time para começar a partida, Batista, mas diante daquilo que nós falamos antes de tocar no assunto do time. Tranquilidade das arquibancadas, e aí dentro do vestiário, ou o João Brigatti faz uma mágica e bota na cabeça dos caras a importância sem passar no ponto. Não pode passar do ponto. Correr, ter garra, disposição, intensidade, não pode passar do ponto. Se passar do ponto, o time pode se perder por excesso de vontade. Aí todo mundo sabe o que vira. Então vamos torcer para que o Brigatti saiba, tenha sabedoria para poder escolher a melhor maneira de jogar e os melhores jogadores para começar, Batista. 18h29 em Campinas, e para você, Tigrão, notadamente aumentou o número de opções aí para o técnico João Brigatti. Com o retorno do Mailton, além do Mailton, que era lateral, mas na ponte virou atacante, tem Gé, Eliel, Pablo Diego, Gabriel Santiago, Thales e Polvidiero. Se o técnico João Brigatti optar por 3 volantes, aí, olha, Mailton 1, Gé 2, Eliel 3, Pablo Diego 4 e Gabriel Santiago 5. Então serão 5 disputando 3 vagas. Quem é que você escalaria, hein, Tigrão? Então, Batista, esse jogo ele é emblemático. Eu acho que a torcida da Ponte tem que ter a exata noção da importância do jogo, e ela tem. O torcedor da Ponte está acompanhando tudo muito de perto e muito preocupado. É hora do torcedor comparecer, apoiar o time e entender que qualquer resultado que não o de vitória nessa partida praticamente vai rebaixar a Ponte. Eu entendo que ganhar ou empatar fica quase, perder ou empatar fica quase que do mesmo tamanho. O que muda o cenário é a vitória da Ponte. Dependendo dos outros resultados, a Ponte pode até dar uma respirada quase que definitiva. Que ela tem um último jogo em casa contra o CRB que estará com a vida resolvida. Agora, depois ela tem confronto direto fora contra 2 equipes que brigam. Uma para permanecer antes da última rodada. Uma para permanecer, que é o Tombense. E depois ela tem Juventude, que briga para subir. Então esses 2 jogos serão terríveis. E a Ponte precisaria fazer os 6 pontos em casa. E para chegar viva e não ter que fazer milagre fora, ela tem que ganhar esse jogo sábado. E sendo assim, e considerando que para mim o empate e a derrota ficam quase que do mesmo tamanho, eu abriria um pouco o time, jogaria com 2 volantes, né? Jogaria com o Santiago, esse menino que veio lá do Náutico, ele tem pintado bem, pelo menos começaria o jogo com ele para sentir, e faria a segunda linha do lado esquerdo com o Mailton, começaria o jogo com o Eliel centralizado e jogaria o Paulo Baia do lado direito, ou fazendo uma inversão, um X de vez em quando com o Paulo Baia, entre o Paulo Baia e o Mailton, às vezes trocando os 2 de lado. Sem a bola volta todo mundo, fecha 5 no meio, não traz o Eliel muito para trás para não desgastar o menino, e quando a Ponte retomar, ele é o cara da velocidade, alguém tem que encostar nele, o Eliel tem que ser o cara que joga mais próximo do gol, nada de abrir o Eliel como vem sendo feito quando o Gé está no time. O Gé seria uma ótima arma, de repente o Eliel não está bem no jogo, entra o Gé centralizado. Os 2 não, os 2 juntos não, porque aí obrigatoriamente tem que se jogar o Eliel, que é um cara tipicamente de conclusão muito longe do gol. Lá na lateral, lá na beirada, criando para alguém, e aí ele não é um cara que conduz a bola, ele não é um exímio driblador, ele não é um cara que faz jogada de 1-2, que muda de lado, não, ele é um cara de explosão para jogar perto do gol e para meter a bola na rede. O time tem que jogar para o Eliel e não o Eliel jogar para o time. Está havendo uma inversão de valores. Então eu escalaria dessa forma que coloquei aqui, eu suprimiria um volante, faria o terceiro homem de meio com o Gabriel Santiago, faria o Paulo Baia, que é um misto de meia e atacante de um lado, o Mailton, que é um misto de lateral, atacante e volante, já jogou de volante também,
Então, vai ficar desguarnecido o meio, a Ponte vai perder o meio. Não vai perder o meio. Basta que sem a bola, todo mundo saiba aquilo que tem que fazer e onde é que tem que se posicionar. E aí congestiona o meio e tenta encurtar o raio de ação do Avaí, que vive um melhor momento do que a Ponte, mas tem muitos problemas também, tanto é que continua ameaçado, apesar de não estar assim tão ameaçado como a Ponte. O Avaí tem 39 já e a Ponte tem apenas 35. Mas no caso de uma vitória da Ponte, ela joga definitivamente o Avaí no bolo também. Então, é um jogo para que os jogadores entendam que tudo que deu errado até agora pode ser corrigido. Pode ser praticamente salva a temporada. Vão resgatar a temporada do atoleiro. Vão resgatar a temporada da tragédia num jogo. Porque ganhando esse jogo, a Ponte enche os pulmões de novo. Ela ganha fôlego. Ela enche os pulmões de oxigênio para fazer as outras 3 partidas. E não ganhando, perdendo ou empatando, ela já fica numa situação de agonizante. Já fica numa situação muito próxima daquilo que a torcida não quer que aconteça, que é o rebaixamento. Então, time em campo tem que se conscientizar que é um jogo que pode salvar a temporada. Caso de vitória, para mim, salva a temporada. Porque na atual situação e no atual estágio, né, a Ponte permanecendo, ela tem que comemorar como um título. E a torcida tem que fazer essa festa. E para que ela possa terminar esse ano dificílimo fazendo essa festa, a torcida tem que estar lá. Mas tem final de Libertadores no mesmo horário. Mas é porque é feriado, muita gente viajou. Cara, tem que ir para o estádio. Tem que estar todo mundo lá. A Ponte é mais importante enquanto instituição do que qualquer outra situação que possa vir ser colocada aqui e que tire o entusiasmo do torcedor de comparecer ao estádio. Esqueçam, fica tudo muito pequeno, gosto desse, gosto daquele, concordo com isso. Não. Agora acabou. Nessas 3 rodadas finais, a torcida tem que estar junto. E o time dentro de campo tem que trazer essa torcida junto. Porque não adianta ter um bom público sábado, apesar de todas as adversidades, no estádio Moisés Lucarelli, e o público ficar inerte, porque o time não empolga. O time não traz a torcida junto. Perfeito. Não é a torcida que leva o time. Exato. Quem leva é o time que traz a torcida junto, e o meu time seria esse daí que eu falei. Para você, Gleger, você ouviu aí que na relação de atacantes eu não coloquei o Paulo Baia, né? Por isso falei 5 atacantes, porque é a impressão de que os treinadores enxergam o Paulo Baia como meia e não como atacante. Foi assim que ficou pintado, inclusive fazendo substituições, colocando o Paulo Baia só quando o meia se ausentava. E prosseguiu isso com o Brigatti. Parece que o Brigatti também entende o Paulo Baia como meia. Eu, na minha leitura, vejo o Paulo Baia como atacante, é um cara que chuta, pega bem na bola, teria que jogar um pouco mais próximo do gol. Mas os treinadores não pensam assim. Mas eu tenho informação de que a Ponte vai ter novidades. Quais são as novidades? Olha que eu falei no plural, hein? Novidades. Então, na sua opinião, o que significa novidade no time da Ponte? E só para falar a respeito do Elvis, a minha informação, a minha fonte, me falou que ele não foi para Novo Horizonte por opção do Brigatti. Não teve nenhum desconforto muscular, não tem nenhuma contusão. Opção do Brigatti em não levá-lo. Então, se essa foi a opção do Brigatti, provavelmente também ele está aí à disposição para o meio no jogo diante do Avaí. Qual é a novidade que terá o time da Macaca em Gleger? Batista, bom, vamos por etapas, né? Primeiro, essa questão do Elvis, né? A gente percebe, pelo jogo do Elvis, né, que não bate muito com aquilo que pensa, com aquilo que espera o João Brigatti. O João, ele gosta de um time intenso, né? Correndo, lutando, aquele time que a todo momento marca, baixa a linha, sobe a linha. Então, e o Elvis, né? Me parece que não se encaixa, apesar de toda a qualidade, de toda a técnica que tem o Elvis, não se encaixa no perfil que espera o João Brigatti, né? A questão do Paulo Baia, assim, a gente não acompanha os treinos, né?
Mas, ô Batista, eu tô para dizer o seguinte, aliás, eu já disse isso aqui no programa Esporte em Debate, já disse na tela da Band no programa Os Donos da Bola, que eu acho que o Paulo Baier é aquele cara que não gosta muito de treinar. Porque, cara, o jogador, ele... E isso eu tô falando porque minha vida inteira foi assim, né? O jogador, ele conquista a titularidade durante a semana. É aquele negócio do convencimento, né? Olha, o cara, esse cara não tem como, cara, não colocar esse cara pra jogar. E o Paulo Baier, né? Tem essa questão aí de, mas joga de meia, não joga de atacante. Pode ter também a questão do que o próprio Paulo Baier chega pro treinador, seguinte, não gosto de jogar aberto, não gosto de jogar no ataque, prefiro jogar aqui por dentro e tal. E aí, o treinador tem que, claro, seguir aquilo que vem dizendo o jogador. Porque não adianta o cara chegar pra você e falar, eu não gosto de jogar de atacante. Eu não gosto de jogar aberto, tá? Pra mim não me sinto bem. E aí o cara vai e coloca. Então, assim, não faz o menor sentido, né? Essa questão do Paulo Baier. E quero dizer que sempre aqui defendi a escalação do Paulo Baier jogando como um dos atacantes, tá? Sempre. E acho que ele tem até condições. Mas, às vezes, a gente não acompanha o treino, a gente não sabe a opinião do próprio jogador. É uma pergunta, inclusive, que numa coletiva aí que o Paulo Baier tiver, dá pra perguntar pra ele, vem cá, você é o quê? Você é um atacante e tal, ou você prefere jogar como um camisa 10? Porque, cara, já teve inúmeras oportunidades, né? Por exemplo, o João Brigatti, naquela partida lá contra o Sport, né? Que a Ponte, ele apareceu, ninguém falava do nome do Mailton. Nós, inclusive, cravávamos, vai entrar o Paulo Baier e tal. Ele veio com o Mailton improvisado, jogando aberto na segunda linha. Por que não colocou o Paulo Baier? Então, é uma questão que ainda a gente precisa levantar para saber o que está acontecendo, por que, né, que o Paulo Baier não ganha uma oportunidade entre os titulares de começo, por exemplo. Né? E a questão das mudanças, eu tive uma informação, viu, Batista? Aquele passarinho verde, sabe, que vem aqui, daquela, né, de que terá mudanças no time da Ponte. Mudanças radicais, inclusive. Agora, a gente não sabe se é mudanças de peça ou mudança tática. Por exemplo, a Ponte pode aparecer com um 4-5-1, por que não? Então, assim, a gente não... Eu, por exemplo, eu sei que vai ter mudanças radicais. Agora, não dá para cravar o que vai fazer. E por que eu digo isso? Porque dá uma olhadinha, olha, o torcedor pontepretano, tirando aí aqueles jogadores que a gente conhece, né, que normalmente jogam como titulares, dá uma olhadinha no banco pra você ver. É difícil. As opções são escassas. E assim, eu tô assim, imaginando uma mudança tática, tá? Que ele venha, por exemplo, com 2 volantes, 2 meias, né, e 2 atacantes, né, que ele venha só com 2 volantes e forme uma linha à frente desses 2 volantes, e aí você joga num 4-2-4, não sei. Não, eu tô achando que é uma mudança tática no time, para que o time consiga evoluir, porque o Tigrão tava falando aí, eu quero dizer que eu concordo, a Ponte precisa vencer o jogo. O empate e a derrota, cara, a situação vai ficar a mesma, né? Correndo risco de rebaixamento. E com outros times crescendo na competição. Por exemplo, o Tombense, que depois que voltou a jogar em tombos, tá ganhando um jogo atrás do outro. Então isso aí acaba comprometendo, né, essa sequência, essa trajetória da Ponte na Série B. Então, Batistão, olha, eu não mudaria muito não, tá? Porque eu acho que você precisa dar sequência, você precisa manter o mesmo planejamento e aquilo que você pensa, mas eu tive informações que vem mudanças radicais no time e eu tô achando, viu, Batistão, que é mudança tática e não de peça. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis
para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis aqui de Campinas e de toda a região. Para saber mais, entre no site aromadeservas.com.br e você vai se surpreender experimentando, saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aí, Tigrão! Chimichurri da Aroma das Ervas, da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Eles que comandam a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Quero mandar um grande abraço aqui para o prefeito de Campinas, Dário Saad. Está preparando o Natal de Campinas. Campinas terá o maior Natal, a festa mais bela de Natal da sua história. Então, já tomei conhecimento aqui de todos os preparativos da Prefeitura de Campinas. Graças a Deus, a pandemia passou e esse Natal vai ser muito diferenciado. Será um Natal excepcional. As famílias vão poder novamente se reunir e vão se confraternizar. Então você que está me ouvindo neste momento, participe também do Natal de Campinas, enfeitando aí a sua casa, enfeitando a sua rua. Vai ser o maior Natal da história. E o prefeito Dário Saad vai fazer, claro, a parte referente àquilo que a prefeitura pode fazer, mas é a população que pode fazer um Natal inesquecível. Então, um abraço, Dário, muito obrigado aí pela audiência, forte abraço ao prefeito de Campinas, Dário Saad, parabéns pela iniciativa. Realmente um Natal é algo que mexe com os corações dos seres humanos. E principalmente agora, né, neste momento importante, nós estamos precisando muito desta energia, que é uma energia que reina no período do Natal. 18h46, intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai
Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Batista. 18 horas e 49 minutos em Campinas. Esporte em debate. Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Informações importantíssimas, 2 jogos em andamento pela Série A. Intervalo em Goiânia, estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha. Bragantino tá ganhando do Goiás lá, tá indo a 55 pontos e tem um jogo a menos do que o Palmeiras, que tem 56. E finalzinho de partida, 41 do segundo tempo em Cuiabá. O Vasco vai ganhando do Cuiabá por 1-0, segundo tempo, volto a dizer, vitória heróica do Vasco, que ainda está na zona de rebaixamento, mas na 17ª. Vitória importantíssima, 2 jogos fundamentais aí para definir o campeonato. Ponto 10, pizzaria e restaurante, além do melhor self-service de Campinas, tem no final de semana, sábado e domingo, tem lá o churrasco do Ponto 10. Tem também um rodízio de pizza sensacional, com a melhor pizza de Campinas, saborosa, com muito mais recheio. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Pizza da melhor qualidade. Rodízio de terça a sábado, muito bem servido. Sem miséria mesmo, hein? São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete. Tem cervejas geladíssimas. Grande variedade de sucos. Refrigerante, claro, para quem gosta, né? Ambiente agradável, bom atendimento, preço baixo, salão climatizado, ótimo lugar para reunir aí a família, pessoal que trabalha na empresa, fazer aquele encontro com os amigos para fazer o seu happy hour. O local é excelente. Anote aí o WhatsApp para reservar. 974106068. Se você tem um grupo de 10 ou mais pessoas, vai ganhar um desconto especial do João Dias, que é o proprietário da casa. 974106068. Agende, compareça, faça o seu happy hour no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Boa noite, meu nome é Osvaldo da Vila Marieta. Pergunta aí pro Tigrão se o Bruno Nazário seria uma boa pro Guarani. Abraço para você, Osvaldo. E aí, Tigrão, a pergunta sobre Bruno Nazário, ele que já jogou no Guarani. Aliás, foi ídolo do Bugre, né, ô Tigrão? Foi ídolo, sim, mas eu acho que já é um jogador sem intensidade. Não está fazendo um bom campeonato na Chapecoense. Um grande abraço para você, Osvaldo, e a todos aí da Vila Marieta, que eu adoro, eu não traria. Boa noite a todos. Esses comentários aí do Gleger sobre o Paulo Baia, com todo o respeito, supondo aquilo que o Paulo Baia não convence no treino. Não dá, parece papo de Dona Candinha. Desculpa se ele viesse nos jogos se ele visse os jogos quando o Baia entra. Não dá para ele ficar nessas posições. E como toda vez ele gosta de queimar o jogador.
Boa noite a todos. Batista. Andréia. Eu não queimo jogador nenhum, muito pelo contrário. E eu já aqui no microfone, eu disse no meu comentário, se o ouvinte estava escutando a rádio, né, o programa, ele ouviu dizer, eu defendi a escalação do Paulo Baier diversas vezes. Eu estou dizendo isso como experiência de ex-atleta, ex-profissional. Que muitas das vezes, né, vi jogadores que inclusive arrebentavam no treino e eram escalados e não davam conta do recado no jogo. E vice-versa também. De jogadores que não... Só que, olha aqui, quantos treinadores a Ponte teve na Série B? Foram 4, né? Agora com o Brigatti, 4. O Hélio começou, depois Felipe, depois Pintado, né? E agora o João Brigatti. 4 treinadores. E fala pra mim qual desses treinadores cravou o Paulo Baier de titular. Então, peraí. Então, é exatamente o que eu tô falando. O cara não deve convencer nos treinamentos. E isso é fato. É fato. E fala pra mim, teve jogos que o Paulo Baier foi bem, entrou bem, né? Conseguiu evoluir, mas entrando de começo como titular. Então, pra mim, é exatamente isso, Batista. Não deve treinar bem, né? E por isso não convence o treinador. Porque o convencimento da parte técnica é durante a semana, é durante os treinamentos, é durante aquilo que o treinador vislumbra. Meu Deus do céu, quantas oportunidades esses 4, aliás, vamos dizer 3, vai, porque o Hélio só fez um jogo, né? Vamos falar 3 treinadores. Quantas oportunidades esses treinadores tiveram para colocar o Paulo Baier e deixá-lo como titular durante a Série B? Inúmeras. E não aconteceu. Não aconteceu. Então, assim, desculpe o ouvinte, eu até agradeço a mensagem. É a ouvinte, Andréia. A ouvinte. Então, Andréia, me desculpe, mas assim, não tem outra explicação. E eu também quero entender, inclusive disse agora no meu comentário, seria importante que o Paulo Baier fosse questionado se ele pede para que, olha, eu prefiro jogar aqui por dentro, então se não tiver oportunidade jogando como meia, eu não quero jogar de atacante, ou o treinador dizer o que acontece com o Paulo Baier que ele não entra como titular. É uma questão que nós todos queremos saber. Agora, a única explicação é de que ele não treina bem. Essa é a única explicação, Batista. 18 horas e 55 minutos em Campinas. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércio. É isso mesmo, 25 anos. Você pode confiar na Nova Light. Produz também luminárias para varejos, infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Bandeirantes! Pautas, notícias não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma pauta para colocar o seu comentário. Atenção, comentaristas. Pauta 1. Gols marcados por Hendrick contra o Botafogo ativaram o gatilho no contrato da venda do jogador para o Real Madrid. A cada 5 gols marcados pelo Verdão,
até julho de 2024, é a data em que ele completará 18 anos e irá se apresentar ao time espanhol. Nenhum jogador pode deixar o país antes dos 18 anos. O Verdão vai embolsar cerca de 13 milhões de reais. O centroavante foi negociado com o clube espanhol por 35 milhões de euros, cerca de 194,9 milhões de reais, mas com o valor final podendo atingir os 72 milhões de euros, cerca de 400 milhões de reais na cotação da época da assinatura do contrato, considerando bônus, impostos e comissões. Notícia 2. CBF vai processar John Textor e também Felipe Neto criminalmente. Ambos acusaram a entidade de corrupção após a derrota do time alvinegro por 4-3 de virada para o Palmeiras no estádio Newton Santos. Aliás, o youtuber Felipe Neto disse que, se for processado pela CBF, vai expor nas suas redes sociais todos os casos de corrupção que a CBF teve ou tem. Vem aí uma briga nos tribunais. Notícia 3. Manchester United faz pior início de temporada em casa em 93 anos. O time inglês vem de 5 derrotas nos 10 primeiros jogos no Old Trafford. O técnico Erik ten Hag, treinador da equipe, se responsabiliza por essa má fase. Abre aspas. Neste momento estamos num lugar ruim. Fecha aspas. Vamos lá, começo com você, Tigrão. Qual é o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião em 1 minuto? Vou falar do Endrick. É um contrato realmente extraordinário, é um fenômeno. Eu vi esse jogador numa manhã de sábado, num jogo da Copa São Paulo de 2022. Fiz até uma postagem a respeito, falei, tá surgindo aí um novo fenômeno que tem tudo, um canhoto do Palmeiras que tem tudo para ser um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Ele com 17 anos, já aprontando isso que ele aprontou ontem no Engenhão, imagina esse cara se não tiver nenhuma contusão com 23, 24 anos. Fenomenal, um contrato maravilhoso, o Palmeiras viabiliza qualquer tipo de situação adversa financeiramente de investimento com a venda desse jogador, e ele pode sim, em médio prazo, ser um dos mais emblemáticos e mais importantes atacantes da história do futebol brasileiro. É um jogador sensacional, de uma personalidade surpreendente, de uma confiança acima da média, de um espírito até de liderança junto aos mais experientes pela sua idade. É um fenômeno. Endrick, muita coisa boa vem por aí para o futebol brasileiro. E para você, Gleger Zorzinho, qual o assunto que você escolheu, estudou e vai colocar agora a sua opinião, hein, Gleger? Eu vou falar do Endrick também, e assim, o Tigrão falou uma coisa aí que é a pura realidade, né? Eu tô sempre aqui no microfone dizendo que os jogadores experientes têm que chamar a responsabilidade, de chamar aí num momento ruim e falar, joga a bola aqui para mim que eu vou resolver, né? E o Endrick, com 17 anos, fazendo isso no Palmeiras. Dá a bola aqui para mim que eu deixo comigo, né? Olha a personalidade desse jogador, que para mim, olha, e ele pode atingir um valor de cerca de 400 milhões de reais, né, para os cofres do Palmeiras, lá no final, né? Dá uma olhada o tamanho, né, o tamanho do futebol desse menino. E eu não tenho dúvida, claro que tem muito questionamento, escala, não escala, isso daí é para o Abel decidir, que é o treinador do Palmeiras, e diga-se de passagem, muito competente, né? E tá dando a oportunidade e o menino tá dando conta do recado. Então, Batista, eu acho, né, para mim, sem dúvida nenhuma, que esse menino tem tudo, e olha que nós estamos falando aqui de uma seleção brasileira juntando os cacos, né? Porque nós estamos dependendo hoje do Neymar, e todo mundo sabe
né, o que está acontecendo com o Neymar. E está aparecendo aí para mim um jogador com 17 anos que pode brilhar no futebol mundial e também aqui para nós na seleção brasileira, muito mais do que brilhou o Neymar. E para você, CH, 19h03, a pauta normalmente sai 4h30 da tarde. Então, você que ficou desde as 4h30 estudando, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião em CH? CBF vai processar o John Textor e o Felipe Neto criminalmente. Os dois acusaram a entidade de corrupção. O John Textor, até para o canal que transmite o campeonato ao vivo, pediu a renúncia, a saída do presidente da CBF. Se for só pela partida de ontem, apesar da arbitragem, na minha opinião, ter expulsado o Adrielso de maneira incorreta, aí existe uma distância muito grande de corrupção, não é? Agora, eles devem estar sabendo efetivamente o que estão fazendo, né? O que estão falando. Todo mundo sabe que eu não morro de amores pelo atual presidente da CBF. Ele é um paraquedista, ele é um político. Aliás, a gente não tem um presidente de verdade da CBF, se é que a gente teve em algum momento, confiável, nem agora, nem no passado, nem recente, nem distante. Agora, chamar o presidente da CBF de corrupto e colocar em xeque o Campeonato Brasileiro, existe uma distância. Eu só quero lembrar ao Felipe Neto e ao John Textor que nos últimos 9 jogos do Botafogo, o Botafogo ganhou 8 pontos. Em 27, ganhou 8. Será que nesses 27 últimos pontos disputados em todas as partidas o Botafogo foi prejudicado? Então assim, eu falei isso na quarta-feira, vou repetir agora. Falei antes do jogo. Depois que o Portuga, que hoje é técnico lá do time do Cristiano Ronaldo nas Arábias, saiu, o John Textor, que tem um time lá na Inglaterra, trouxe o Caçapa. Até arrumar um outro treinador e não conseguiu contratar, essa é a grande verdade. Conseguiu, também não deu conta, trouxe outro Portuga e só fez lambança. Se o Lúcio Flávio fosse tão bom, por que ele não efetivou na saída do Portuga que foi lá para o time do Cristiano Ronaldo? Então é o seguinte, esse time do Botafogo estava se superando e hoje ele tenta se superar, mas não tem mais comando. Essa é a grande verdade. E o time ontem pipocou para o Palmeiras. Pipocou. Essa é a verdade. O time tremeu. Quer mais um exemplo para ficar muito claro? O 4º gol do Palmeiras. Gol do Murilo. Quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. Todo mundo olhando para a bola, assustado. O Murilo entrou sozinho e fez o gol. Último lance da partida. E o pênalti do Tiquinho Soares? Que não foi pênalti. Não foi pênalti. Foi corrupção também? Então, pera um pouquinho. Né? Olha para dentro do próprio umbigo, olha para dentro do Botafogo, antes de falar de corrupção deste Campeonato Brasileiro. Porque o que me parece é uma grande incompetência do próprio Botafogo, não corrupção. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre lá o WhatsApp da loja mais próxima de você. Faça contato diretamente com o vendedor. Faça o orçamento pelo WhatsApp. Encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes! 19h07, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Polis. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem, abertura de mais uma rodada, nós tivemos um empate por 2-2 entre Atlético Goianiense e Novo Horizontino jogando em Goiânia, 35ª rodada. Amanhã, 7 da noite, tem Mirassol Sport, 9h30, Juventude, Ituano, Londrina e Guarani. A Macaca volta a campo no dia 4, sábado, às 5 da tarde, contra o Avaí. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ontem, 31ª rodada, o Corinthians venceu o Atlético Paranense por 1-0. Inter e América Mineiro empataram por 1-1. O Santos, de virada fora de casa, ganhou do Flamengo por 2-1. Também, vitória do Grêmio fora de casa diante do Coritiba por 2-1. Quem venceu e de virada foi o Palmeiras, 4-3 diante do líder Botafogo. E o Atlético Mineiro derrotou o Fortaleza por 3-1. Na classificação com os resultados de ontem, o Botafogo tem 59, o Palmeiras encosta 56, Grêmio 53 e o Atlético Mineiro é o quarto colocado com 52 pontos. Hoje, às 17 horas, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Vasco. Às 18 em Goiânia, Goiás e Red Bull Bragantino. E ainda hoje, 8 da noite, tem São Paulo e Cruzeiro pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Batista. 19 horas e 12 minutos em Campinas. Esporte em Debate, informação no ar, diz aí Tigrão. Encerrado na Arena Cuiabá com gols de Gabriel Peck aos 11 do segundo tempo e Lucas Orediano a 54 do segundo tempo, o Vasco bateu o Cuiabá por 2-0. Detalhe, o argentino de 23 anos, canhoto Lucas Orediano, você acabou de falar aí desse lance. E o Carlinhos japonês também.
lembrou muito no seu gol aquele gol do Zenon em 78, onde ele lança para ele mesmo, fura a defesa do Internacional e faz um gol antológico no Beira-Rio. Um golaço, tinha um jogador do Vasco impedido, ele percebeu que não poderia tocar, pegou a bola atrás da linha de meio campo, evoluiu, não meteu a bola, tocou para frente, passou pelo meio de 3 zagueiros, ele mesmo recebeu e fez um golaço. Detalhe, Lucas Orediano, argentino, 23 anos, não marcava um gol há 1 ano. Terminado, encerrado, Vasco 2, Goiás 0, dentro de Goiânia. E no segundo tempo, 10 minutos, esse jogo, aliás, Vasco dentro de Cuiabá. Em Goiânia, o Red Bull Bragantino continua ganhando de 1-0 do Goiás e há 2 minutos o Tadeu fez 2 milagres e impediu com que o Red Bull fizesse o segundo gol. O meu recado agora é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial, automação industrial, diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 é o código de área e o número 3776-2400. A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 até às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. 19h15, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, equipe nota 10 da Bandeirantes. Ô Batista, fui eu, César, aqui de Barão Geraldo, que mandei aquela mensagem a respeito do Corinthians reclamar de arbitragem. É a mesma coisa do leão reclamar na selva de ser atacado. E a mesma comparação eu faço para a CBF. A CBF querer processar alguém que falou que ela é corrupta, é a mesma coisa do leão querer ficar bravo que alguém ataque ele na selva. Um abraço, e aquele dia eu esqueci de assinar a mensagem. Valeu, um abraço, muito obrigado aí pela sua participação. Olha, eu vou antecipar o Na Lata de hoje, porque nós temos aqui esse assunto polêmico, né? Dessa questão aí da virada do Palmeiras em cima do Botafogo no Rio de Janeiro. Então, um dos temas do Na Lata é justamente a respeito deste jogo. Mas antes, eu vou revelar os ganhadores para os ingressos, 10 ingressos para Ponte Preta e Avaí. Os felizardos que vão assistir de graça lá nas cadeiras vitalícias do Majestoso. 1. Adilson da Silva. 2. Aparecido Dias Nascimento. 3. Aparecido Jean Oliveira Pereira. 4. Dejair Wagner Ataíde Marcondes. 5. Eduardo Henrique Barbosa Matos Ribeiro. 6. Emerson Severino. 7. Arleison Henrique Vicente. 8. Marcos José Jaculi. 9. Maria José Gomes Diniz. E 10. Valnei Márcio Mateus. Eu vou repetir. 1. Adilson da Silva. 2. Aparecido Dias Nascimento. 3.
Aparecido Jean Oliveira Pereira. 4, Dejair Wagner Ataíde Marcondes. 5, Eduardo Henrique Barbosa Matos Ribeiro. 6, Emerson Severino. 7, Arleison Henrique Vicente. 8, Marcos José Jaculi. 9, Maria José Gomes Diniz. E 10, Valnei Márcio Mateus. Parabéns a todos os ganhadores. Você que infelizmente não ganhou, continue participando. Os ganhadores vão retirar os ingressos lá na Loja da Macaca. Onde fica a Loja da Macaca? Você olhando de frente o Estádio Majestoso, lado esquerdo. Leve o documento com o seu CPF. Documento que tenha lá o seu CPF. É que tem uma relação, né? Se não tiver lá o CPF, não retira o ingresso. Compareça, vá lá até 10 minutos antes do início do jogo, tá? Porque a loja obrigatoriamente tem que fechar exatamente no horário que começar a partida. Então, uns 10 minutinhos antes para retirar o ingresso, diga que você ganhou o ingresso aqui da Rádio Bandeirantes, tá bom? Muito obrigado para todos que participaram. 19h19 na lata. Responde na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas. Tema 1. Para você, qual o melhor brasileiro que nunca ganhou uma bola de ouro? Os que já ganharam, relembrando, né? Ronaldo, Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Fenômeno, portanto, ganhou 2 vezes. Começo com você, Gleger. Para mim, qual brasileiro que nunca, o melhor brasileiro que nunca ganhou, é isso? Isso, exatamente. Nunca ganhou a bola de ouro. Neymar. E para você, CH? Zico. E para você, Tigrão? Zico. Olha, é o seguinte, eu sigo com você, Tigrão. Você achou justa a expulsão de Adrielson na partida entre Botafogo e Palmeiras, jogo que o Palmeiras deu uma virada histórica, 4-3 em cima do Botafogo. Botafogo reclamou demais da arbitragem. O que você achou? Foi justa a expulsão ou não? Sim, foi justa. Chegou em cima da bola, uma pegada de sola desnecessária, intervenção do VAR, para mim, justa. E para você, CH? Incorreta, para mim, lance para amarelo. E para você, Gleger? Para mim, justíssimo cartão vermelho. Ainda sobre o duelo histórico de ontem, eu sigo com você, Gleger. Qual outra partida com uma virada histórica parecida com essa de ontem que vem na sua mente, em Gleger? Então, Batista, eu estava me lembrando aqui, inclusive o resultado é o mesmo, né? Só que o Palmeiras venceu ontem o Botafogo 4-3, mas o Palmeiras tomou uma virada, e se eu não me engano foi a final de uma Copa Sul-Americana, não me lembro como é que era aquela Copa, e o Vasco de Romário, o Vasco perdia por 3-0 no Palestra Itália, no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica, e com um show de Romário virou para 4-3, aquele jogo o baixinho deitou e rolou. E para você, Tigrão? Esse jogo eu me lembro, o show foi do Romário e do Viola, que estava no Vasco. Uma virada impressionante, mas o que vem à minha mente é 1971. Palmeiras ganhava do Corinthians com a academia, né, a segunda grande academia do Palmeiras, e o Corinthians virou esse jogo 4-3, mesmo placar. Estádio do Morumbi, um frio danado, o chamado jogo do Adãozinho. Adãozinho jogou no lugar do Rivelino e fez uma partida, a maior partida da carreira dele. Para mim, uma virada emblemática, um jogo sensacional. Corinthians 4, um time inferior, Palmeiras 3, com um time superior.
E para você, CH? Sem dúvida, Champions. Liga a câmera para nós aí, CH, por favor, só para ficar bonitinho no ar. Obrigado. Tá ligado, Batista. Tá ligada a câmera. Em 2017, Champions, virada histórica do Barcelona. Primeiro jogo foi 4-0 no Parque dos Príncipes para o Paris Saint-Germain. Jogo de volta, talvez tenha sido a última grande atuação que eu me lembre do Neymar. Neymar de Luis Soares, Messi e Neymar. Um timaço. Jogo no Camp Nou, estádio do Barcelona. 6-1 para o Barcelona. Foi um jogo histórico. Em 3 minutos já estava 1-0 o gol de Luis Soares. Então essa virada na Champions de 2007 do Barcelona para cima do Paris Saint-Germain. E essa que o Gleger falou, né? E depois deu sequência aí o Tigrão 4-3 do Vasco em cima do Palmeiras. Era uma Copa chamada Mercosul. Foi a predecessora da Copa Sul-Americana, ano 2000. Eu lembro que estávamos lá transmitindo esse jogo. E aí, Marco Aurélio Moreira era o técnico do Palmeiras. Palmeiras ganhando o primeiro tempo, virou 3-0. E o repórter, na época, Nando Medeiros, tinha uns tijolos furados ali no vestiário e ele ficou de ouvido para ver o que é que o treinador, qual era a palestra do treinador. E o Marco Aurélio Moreira pegou e fez uma palestra, olha, estamos ganhando de 3-0, vamos voltar para o segundo tempo e administrar. Veja o que é o futebol, hein? Negócio impressionante. Romário, time do Vasco era um timaço também, né? Romário marcou 3 gols e o Viola marcou 1 e o Vasco virou 4-3 e ganhou o título, foi campeão dessa Copa aí, a predecessora da Sul-Americana. Um negócio realmente impressionante, uma virada espetacular de 4-3, né, contra o Palmeiras, que ontem virou também de 4-3 em cima do Botafogo. E eu disse, né, que ia reservar um pouquinho mais de tempo para falar a respeito desse jogo que está tendo muita, mas muita polêmica. Então é o seguinte, a CBF divulgou o áudio do VAR da expulsão do Adrielson. O árbitro Braulio da Silva Machado. Disputa, Adrielson chegou na bola. Quarto árbitro disse, falta e cartão amarelo. Aí o assistente, 2 jogadores do Palmeiras estavam correndo para a área. Braulio falando isso. E o VAR disse, a falta está confirmada. Não tem direção ainda, apesar de não ter mais defensor na jogada. E o auxiliar 2 do VAR disse, para mim configura lance de expulsão. O VAR, para mim há os 4 elementos da expulsão. Aqueles 4 Ds, né? Que os árbitros seguem como protocolo. Tem direção, tem posse, não tem defensores e tem domínio. Auxiliar 2 do VAR. O atleta mais próximo de Breno Lopes é o companheiro dele, o Rony. VAR, perfeito. Auxiliar 2 do VAR, perfeito. Para mim, está muito claro. E o árbitro, após rever o lance, ele foi na cabine do VAR, né? Disse, perfeito. Ele está em divergência. Eu só não tinha claro para mim a direção que para mim agora é clara. Estou voltando então. Adrielson atinge a bola e depois segura o Breno Lopes. Estou voltando com o cartão vermelho. Breno Lopes tem até a oportunidade de passe que seria para o Rony. Falta o cartão vermelho para o Adrielson. E o VAR conclui. Perfeito. Ele estava indo até a bola, estava indo para a área. Então conclui-se o seguinte. O Adrielson foi expulso. Essa história aconteceu aqui, ó, no jogo do Guarani contra o Botafogo. É a expulsão do Lucão. Então é a clara e manifesta possibilidade de gol. Então, embora estivesse mais do lado esquerdo, o que eles estão dizendo aqui é que havia uma clara e manifesta possibilidade de gol. Ou seja, se o passe fosse feito,
provavelmente o Rony teria feito o gol para a equipe do Palmeiras. O que vocês já disseram, né? Realmente a expulsão foi justa, mas depois de ouvir aqui, eu relatei, transcrevi o que disse, né? O áudio revelado, distribuído aí para a imprensa pela CBF. Vocês mudam a opinião de vocês ou continuam dizendo que a expulsão foi correta? Começo com você, Gleger. Para mim foi correta. Aliás, a gente sabe, o VAR é uma confusão danada, tá? Não tô aqui defendendo o VAR, hein? O VAR é uma confusão danada. Mas esse lance para mim é de expulsão. É a mesma coisa, Batista. E eu, assim, e nós vimos durante toda a semana aquele jogo do Santos e Corinthians, naquele pênalti do Soteldo, dizer que não foi pênalti. Cara, foi tocado dentro da área. E ali tinha exatamente, era o último homem e poderia acontecer o gol do Palmeiras. Então, para mim, eu não mudo absolutamente nada. Para mim, foi expulso corretamente o Adrielson. E para você, Tigrão? Não mudo, expulsão correta. E para você, CH, lembrando que a expulsão não foi pela falta. Foi exatamente pela clara e manifesta possibilidade de gol. Não, eu não mudo porque eu fui contrário à expulsão, não é? Eu não concordei com a expulsão e continuo com a mesma opinião. Para mim, o Adrielson foi expulso de maneira incorreta. Então tá bom, CH, um abraço para você e até amanhã. Amanhã estaremos juntos na tela da Band, 21h30, jogo do Guarani contra o Londrina. A transmissão começa às 21h20. Abraço para você, até amanhã, CH. Se Deus quiser, um abraço a todos, até amanhã. Abraço para você, Gleger. Você estará amanhã na transmissão pela Rádio Bandeirantes. Leandro Bolles estará dando o recado. Você estará nos comentários. Um abraço e ótimo trabalho amanhã, hein, Gleger? Obrigado, Batista. Um abraço para você. Uma boa noite ao ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes. Valeu, Tigrão. Um forte abraço para você. Você estará comigo e com o CH amanhã na tela da Band. Um abraço e até amanhã, Tigrão. Um abraço, se Deus quiser, Batista. Até amanhã. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Valeu, gente. Tchau. Seja noite ou seja dia.